Graça e paz. Vamos nesse vídeo falar um pouquinho sobre é tempo de se reerguer. E eu quero ler um texto que está aqui em Atos 20, o versículo 7 até o versículo 12. Fala assim: no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo pão e comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiram, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Irmãos, é tempo, de nós avaliarmos. A gente vê hoje, uma igreja que muitas vezes está adormecida. Quando a gente olha para a parábola, das 10 virgens, a palavra fala que as 10 dormiram, ou seja, todas dormiram. Só que 5, quando foi gritado, eis o noivo. Aquelas 5, elas ainda tinham azeite na botija. O azeite simboliza o quê? O Espírito Santo, simboliza a presença do Espírito Santo em nós. E muitas vezes nós temos que nos autoexaminar e ver como que está a nossa vida espiritual. Como que está a nossa vida? Muitas vezes nós vamos na igreja por performance, vamos por ir, vamos porque se tornou um costume, um hábito. E Deus não pode nunca se tornar um costume na nossa vida. Deus tem que ser sempre a primazia da nossa vida. Porque aquilo que a gente acostuma, aquilo que a gente vai acostumando, a gente vai banalizando. E às vezes a gente vai se acostumando muito com a presença de Deus e para de ouvir, para de dar valor àquilo que é importante. E aí, às vezes estamos adormecidos em um ambiente que precisamos estar o quê? Atento. Nós estamos, às vezes, dormindo na pior hora, porque o noivo, ele veio, que hora que era? Meia-noite. E meia-noite, na Bíblia, significa a hora de maior escuridão. O que é a hora de maior escuridão? De maior problema. Nós estamos vivendo, irmãos, uma opressão maligna muito grande. Hoje nós não vemos uma igreja tão ativa como era no passado. A gente não vê uma igreja que ora como orava no passado. A gente não vê uma igreja mais que evangeliza como evangelizava no passado. Então a gente vê que a gente está vivendo essa última hora. E essa última hora é a hora de densas trevas. Porque meia-noite, não é meia-noite no nosso relógio cronológico, Jesus não vai vir à meia-noite. Esse meia-noite está falando do momento de escuridão, do momento de trevas, que a terra estaria passando por ele. E é momento de nós estarmos atentos. Eutico aqui estava num ambiente em que ele precisava estar atento. Um ambiente onde havia sabedoria sendo liberada. Paulo estava pregando. Um ambiente onde havia direção divina. E ele foi o quê? Que ele precisava estar alerta àquilo ali. Mas, diante da circunstância, o que aconteceu naquele ambiente certo? O ambiente certo não nos impede de dormir. Ele estava no ambiente certo. Mas impediu ele de dormir? Não, ele dormiu. Ele dormiu. Mesmo, eu imagino o discurso de Paulo. Eu imagino que havia, muita sabedoria, muito testemunho, muita coisa que ele viveu, muitos milagres, muita unção de Deus. E mesmo assim, ele dormiu. Só que ele não quando nós entendemos, primeira coisa que nós vamos entender é que a janela aponta para um lugar de indecisão, de incerteza. Porque quando você está na janela, você tanto está olhando para fora quanto para dentro. Você nem está do lado de dentro, nem do lado de fora. Porque você está prestando atenção no que está acontecendo do lado de fora, mas você está lá dentro, está dentro. Então, quantas pessoas estão dentro da igreja, mas o coração dela, a mente dela, está no mundo? Quantas pessoas estão na igreja,
mas estão vivendo, né, de performance. Eu vou na igreja porque meu pai e minha mãe vai, eu vou porque eu acostumei, eu vou porque eu tenho um cargo, eu vou porque se eu não for o pastor vai me cobrar. E aí você vai inventando tantas coisas, e a presença de Deus, que é o motivo mesmo de nós irmos, não que a presença de Deus está ali naquele prédio ou naquela igreja, não, ali não está ali nos tijolos, a presença de Deus não está ali nas paredes, a presença de Deus está dentro de nós somos hoje o templo. Mas quando nós nos reunimos ali, aquele lugar se torna sagrado, aquele lugar se torna santo, porque cada um de nós vai carregando a presença. Então, quando eu falo da presença, eu nem estou falando da igreja. Aqui Paulo não estava na igreja, não, ele estava num cenáculo, num terraço de alguma casa, pregando. Mas seja onde for, a presença de Deus, nós temos que estar atento ao que está acontecendo, à sabedoria que está sendo liberada para nós. Né? A voz de Deus que está ecoando em nós. Então nós temos que estar atento a isso. E quando nos reunirmos na igreja, temos, né, aquela reverência de que por que nós estamos ali? Nós estamos ali, primeiro, para ter comunhão com Deus, separar, esquecer toda distração, esquecer tudo, estar ali, não só de corpo, mas estar de corpo, de alma, de mente, estar ali com o seu espírito conectado com o Espírito Santo de Deus. Porque, claro, que no nosso dia a dia nós temos o Espírito Santo, mas nós temos tantos afazeres que muitas vezes nós não conseguimos estar 100% conectados. E ali na igreja não, você pode estar 100% conectado com o Espírito Santo e ao mesmo tempo também é um tempo de estar conectado com o irmão, de um ajudar o outro, de fazer coisas juntos, de estar né, sendo suporte para o outro. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, ali naquele ambiente, né? Aquele ambiente certo, cheio da revelação, o jovem, né? Ele estava o quê? Distraído. Aquele jovem estava distraído. Então, eu quero dizer que não se distraia. Não se distraia diante daquilo que Deus tem colocado, tem falado com você. Né? Esteja atento, nós temos 2 ouvidos. Porque, primeiro, se você olhar na Bíblia, Deus vai estar sempre falando, né? Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Precisa ouvir. Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, tem que ouvir. Não é verdade? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo que Ele tem ordenado, então sobre ti virão todas essas bênçãos e te acompanharão. Se ouvir. Então tudo, para eu obedecer, eu preciso ouvir. Não adianta uma pessoa falar que ela está obedecendo se ela não ouve. Porque a primeira ordem é ouvir. E o segundo é obedecer. Porque primeiro eu ouço a direção e depois eu obedeço. Assim como você começa numa firma. Né? Você vai chegar no primeiro dia de trabalho, você vai ouvir, né, a pessoa que estiver te treinando. Você vai aprender agora e você vai obedecer. Então no reino espiritual é a mesma coisa. Eu preciso ouvir e para depois eu então obedecer. É a mesma coisa. Mas às vezes nós não estamos, nosso ouvido está totalmente tapado para aquilo que Deus está falando. Por quê? Porque você não lê Bíblia, a gente não lê Bíblia. O nosso manual é onde Deus vai nos ensinar. Todo mundo quer prosperar, só que a Bíblia tem o segredo para a prosperidade. O que é o segredo? E o que ele falou com Josué? Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite, né? Não desvie dele nem para a direita nem para a esquerda, e ele fará prosperar o teu caminho. Salmo 1, verso 2, fala, antes, né, o homem que teme o Senhor, antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, tudo quanto fizer prosperará. Então a nossa prosperidade, ela está em ouvir a voz do Senhor e obedecer. Então o Eutico ali, ele se distraiu. E às vezes, né, uma palavra é liberada, irmãos. E essa palavra que às vezes é liberada pode mudar a nossa vida. Porque Deus, ele fala conosco através da palavra, do pregador que está lá pregoando. Ele fala conosco no nosso interior. Ele fala conosco, né, às vezes através do hino que é cantado. O Senhor fala o tempo inteiro.
mas muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir. A nossa mente está distraída com muitas outras coisas, né? Segundo, o sono espiritual, ele é progressivo. Ele não foi dominado pelo sono de uma vez, ele foi distraindo, né? E aí ele foi caindo no sono, porque fala que aqui a Bíblia está falando sono profundo. Não falou que ele cochilou e caiu. A Bíblia fala bem claro. Olha para você ver, o verso 9 fala assim: estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo. Ele não só cochilou, ele tomou um sono profundo. Então nós temos que estar atento a isso, porque às vezes o sono profundo, quando ele chega, é porque você já se distraiu, você já cochilou e agora você entrou agora no sono profundo. É algo progressivo que vai acontecer na nossa vida, né? Nós vamos cair no sono, irmãos, quando nós paramos de ler a Bíblia, quando nós paramos de orar e de repente nós perdemos a presença. De repente nós perdemos a presença de Deus. E orar, quando eu falo orar, não é só você falar, não é só você pedir, não. É você ouvir a direção de Deus. Às vezes você tira um tempo e ora e fala e não ouve nada. Por quê? Porque você só falou. Você não esperou Deus falar nada. Quando você faz uma pergunta para Deus, espere a resposta vai vir. Às vezes ela vai vir no dia seguinte, ou às vezes ela vai demorar uma semana, ou não sei quanto tempo. Deus tem o tempo dele, mas Deus, ele vai falar, ele vai te trazer a resposta, ele não vai te deixar no vácuo. Então, nós temos que entender, né? Obedecer, ouvir e obedecer. E aí, então ele caiu por quê? Porque agora, como ele dormiu, ele caiu e ele caiu do lado de fora. Porque quem dorme, meu filho, não vai cair do lado de dentro, vai cair do lado de fora. Quem dorme, né, vai cair lá no mundão mesmo. E aí quando ele cai, o que aconteceu? A queda foi inevitável e ele morreu. E às vezes, irmãos, Deus permite quedas inevitáveis na nossa vida. Sabe para quê? Para que a gente às vezes precisa cair para acordar e reerguer. É tempo de reerguer. Não espere a queda. Não espere cair, não. Se reerga hoje. É tempo de se reerguer. Não precisa esperar a caída. A queda não é o fim quando há a graça divina. Né? A palavra de Deus fala, né, que mesmo se nós cairmos, o Senhor não nos deixará prostrado. Então, o que aconteceu? Paulo desceu e ressuscitou aquele jovem. E voltou para o cenáculo e continuou o seu discurso até amanhã, alvorecer. Até cedinho, né? Então, alguns só vão despertar, irmão, depois da queda. Infelizmente. Infelizmente. As pessoas vão para a igreja, as pessoas aceitam Jesus e a gente vai falando. Tem que ler Bíblia, tem que estudar, tem que conhecer o seu Deus. O seu Deus se revela através da palavra. Mas as pessoas não ouvem. As pessoas têm tempo para tudo, mas não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para ter intimidade com o Senhor. E aí a queda se torna o quê? Inevitável. Inevitável. Ou senão você se torna aquele zumbi. Está dentro da igreja, mas está morto. Está morto. Né? Tá igual a igreja de Laodiceia, né? Que não está quente nem frio. Está morno. E aí? O Senhor fala, olha, eu vou te vomitar da minha boca. Não estou suportando a sua situação. Então, alguns só vão despertar depois da queda. A queda não é o fim. E Eutico morreu, mas Deus usou Paulo para trazer ele novamente à vida sobre aquele rapaz. Porque a graça de Deus, ela está aqui para nos reerguer. E se reerguer é voltar ao propósito. O que aconteceu? Quando Paulo ressuscitou aquele jovem, ele voltou para o cenáculo. Ele voltou para o lugar onde a palavra estava sendo liberada. Então, e Paulo volta o que? A pregar. E Eutico, com certeza, ele não voltou para a janela, né? Ele, com certeza, ele aprendeu. Ele voltou para o propósito. Às vezes a queda nos redireciona. E eu quero te dar um conselho. Saia da janela se você estiver na janela. Dê oportunidade para Deus te reerguer. Igreja, é tempo de despertar. É tempo de despertar do sono. É tempo de acordar. É tempo de viver, sabe, em novidade de vida.
É tempo de ser exemplo dentro da sua firma, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, no meio da sua família. É tempo de se posicionar. Porque é tempo de nós nos posicionarmos diante de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, independente, sabe? Às vezes a gente fala tanto assim, Jesus está voltando, você tem que consertar a sua vida. Mas independente disso, o Senhor pode voltar para mim essa noite, pode voltar para você essa noite. Né? E como que está a nossa vida? Como que está? Como que a presença de Deus ela está sendo priorizada na nossa vida? Ele tem ocupado o trono do nosso coração? Ou nós estamos divididos entre Deus e o mundo? Então é hora de nós tomarmos uma posição. Antes que seja tarde demais. Antes que caiamos no sono profundo, né? E se cair no sono profundo, ainda, né? Pode haver tempo de se reerguer. Eutico teve tempo. Mas será que vai haver tempo para mim e para você? Se nós ficarmos dormindo espiritualmente e a morte vir para nós a qualquer hora. Glória a Deus que Paulo estava ali, né? Paulo estava ali e foi um instrumento de Deus para ressuscitar esse jovem e ele voltar novamente para o propósito de Deus. Talvez você já saiu do propósito de Deus há muito tempo. Por quê? Porque você não ouviu a direção de Deus. Ou às vezes você até está achando que está no propósito, mas está totalmente fora do propósito de Deus. Então, sabe, é somente Deus, é somente Ele que pode falar com você, te direcionar, te colocar no caminho certo, te dar a vida abundante que Ele veio. Né? Jesus veio para nos dar essa vida abundante, que não vai ser lá na glória, é lógico que ela é abundante, mas você pode viver a vida abundante hoje e agora. Hoje. Não precisa nem esperar amanhã, você pode viver a vida abundante hoje. Por isso, se você está desviado do caminho do Senhor, conserta hoje. Busca o Senhor hoje. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Não espere cair, não. Não espere cair no sono profundo, não. Saia da distração. Ouça, sabe? Quando você for para a igreja, não vai buscar bênção, não. Tem gente que só fala assim, eu vou na igreja buscar bênção. Não, irmão, você toma bênção, seja bênção onde você estiver. Sabe por quê? Porque quando nós obedecemos a Deus, a palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. As bênçãos do Senhor nos alcançam. Assim como um filho que é obediente, o pai tem prazer em abençoar ele, não precisa nem ficar pedindo nada, o pai sabe o que ele precisa e dá. Então eu quero te dizer que mas vai com o coração aberto para receber a presença de Deus. Essa doce presença. Tá? Que Deus continue te abençoando e faça essa reflexão. Tá? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo. Deixa seu like. Se possível, né? Compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Para que essas palavras ela possam chegar até outras pessoas. Né? É uma forma de evangelizar quando nós compartilhamos. Né? Às vezes você fala assim, eu não sei pregar, essa palavra, nossa, falou comigo, podia falar com fulano. Envia para o fulano. O que te custa? E aí você vai estar o quê? Evangelizando. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.